Olá, turma, tudo bem? No encontro anterior, a gente fechou o nosso encontro discutindo o conceito de substrato econômico, né? Eu ressaltei que é um dos principais conceitos que a gente está estudando nessa parte inicial da discussão do nosso assunto, né? E hoje a gente vai aprofundar, né, não nesse conceito em si, né? Eu acho que o conceito já foi bem explicado na aula anterior, né? E vocês tendo dúvida depois podem me procurar. É importante que esse conceito fique bem sedimentado, né? Por isso que eu estou dizendo isso. Mas eu digo me aprofundar porque agora a gente vai ver nessa unidade 3 do nosso módulo 1, limites do nosso planejamento tributário, teorias que o fisco normalmente se vale para eventualmente atacar os planejamentos tributários que a gente realizou. E o grande argumento que a gente vai conseguir utilizar para afastar essas três teorias é justamente o substrato econômico. Por isso é tão importante a gente entender muito bem esse conceito, né, e ter muito bem mapeado, né, os motivos que justificam o nosso planejamento tributário do ponto de vista operacional. Porque caso o fisco tente, né, forçar uma interpretação em cima do nosso planejamento, entendendo que a gente abusou da legislação ou abusou da forma jurídica, digamos assim, agiu de simulação para disfarçar a ocorrência do fato gerador, são esses argumentos, né, os argumentos que a gente reuniu como substrato econômico, né, que não estão associados à economia tributária, que a gente eventualmente vai usar para defender o nosso ponto, para defender o nosso objetivo, o nosso planejamento tributário. Beleza? Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre cada um dessas teorias. A primeira teoria é a teoria do abuso da forma, que condena o uso abusivo das formas jurídicas, né? Acho que a melhor forma de a gente conseguir passar o que esse conceito quer dizer é justamente vendo um exemplo. Aqui a gente vê no exemplo, né, a gente vê uma empresa que tinha aí o seu faturamento, né, extrapolando os limites do lucro presumido, por exemplo, né? A gente sabe que o lucro presumido tem limite aí de faturamento de 78 milhões, então se você passa desse limite de faturamento, você seria obrigado a ir para o lucro real. E algumas empresas percebem que ao lucro real elas acabam tendo uma tributação maior do que elas vinham tendo anteriormente. E por isso muitas tentam insistir, né, a sua permanência dentro do lucro presumido, só que não da melhor maneira, né? Usando de ilegalidades, usando de simulação, usando de abuso para se manter dentro desse, desse desse cenário do lucro presumido, né? Uma primeira análise, né, elas não estão infringindo nenhuma legislação, porque a legislação permite essa bipartição do seu negócio em quantos negócios você achar mais interessante. Mas tem que ter sentido, né? Isso não pode ser feito apenas para disfarçar, apenas para encontrar, né, desculpa, apenas para manter a sua empresa dentro de um cenário de tributação mais conveniente, né? Se você faz a bipartição, que ela seja em função de um movimento natural do seu negócio, algo que faz sentido para ele, e não porque você simplesmente queria reduzir a sua carga tributária. Tá? Quando a gente consegue justificar, né, quando o fisco consegue justificar que o único objetivo por trás do que a empresa realizou foi a economia tributária, né, ele acabou forçando ao extremo, né, o que a legislação permitia para conseguir disfarçar uma eventual cobrança de tributo maior do que ele gostaria, o fisco tende a eventualmente autuar a nossa empresa, desconsiderando tudo que ele realizou. Então percebam como esse exemplo a gente consegue ver claramente que houve abuso por trás desse empresário. Ele tinha um negócio único, né, com um faturamento que superava os limites do lucro presumido, e aí, para se manter nesse limite, ele fatia o seu negócio em 5 empresas diferentes, né, mas que na prática continuava sendo uma empresa única. Por quê? Porque os clientes desse negócio continuavam sendo iguais, os produtos eram os mesmos, os funcionários eram os mesmos, funcionários esses que nem sabiam que aquela divisão de empresas existia, ou seja, na prática, aquela divisão ela só existia na hora de faturar. Na hora de faturar, aquele contribuinte horas emitir para um CNPJ, hora para o outro e daí por diante. Então vocês conseguem ver claramente que há uma artificialidade nessa divisão. Na prática ela não existe, continua sendo um negócio único e que só foi fatiado para justamente diluir esse faturamento em N CNPJs diferentes para que cada um pudesse fazer a escolha do lucro presumido e esse negócio como um todo não precisasse sair desse regime. Em função dessa artificialidade, dessa completa falta de senso, o fisco ele fica autorizado pelo previsto lá no artigo 50 a considerar que aquilo foi um abuso da legislação e desconsiderar todo o planejamento que foi realizado e autuar essa empresa como se isso nunca tivesse existido. Na teoria do abuso de direito, a gente tem a teoria que condena o uso abusivo da legislação tributária, né? São situações onde a gente surge um benefício, né, que é para um determinado público, né, para que
que incentive determinada atividade e tudo mais. E na busca, né, desse incentivo, aquela empresa, ela, através de formas também artificiais, atinge o objetivo do requisito, né, digamos assim, trazido pelaquela legislação, apenas para acessar o benefício, né? Então, o objetivo da legislação acaba não sendo cumprido, né, mas o benefício acaba sendo acessado em função dessa artificialidade por trás do que esse empresário fez, né? A gente vê o exemplo e isso também fica bem transparente, né? Vamos supor que surja um benefício tributário, né, para quem contratasse um número X de empregados, né? E aí o empresário, na ânsia de acessar esse benefício, ele demite esse mesmo número X e logo depois recontrata esse número, né? Poderia ser os mesmos funcionários ou novos funcionários, né? O objetivo da legislação era incentivar a criação de novas vagas de emprego, né? E esse empresário que fizesse isso seria incentivado, né? Mas o nosso, né, ele acaba acessando o benefício não através do objetivo da legislação, que era criar novos empregos, mas sim criando artificialmente essa necessidade de contratação, né? O fisco, percebendo o abuso por trás do que esse contribuinte fez, novamente vai desconsiderar o planejamento e vai autuar esse contribuinte. E, por fim, a gente tem as normas antilisivas, que são regras criadas pelo fisco para combater planejamentos tributários. Elas autorizam a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a única finalidade de gerar economia tributária. Os outros dois dispositivos que a gente viu, né, se vocês perceberem, eles estão lá no Código Civil. Esse dispositivo é o único que está no CTN e é o que vai direto, né, quem tiver a oportunidade de ler o artigo com mais calma, é o único que vai direto naquilo que a gente está tentando traduzir aqui, dessa necessidade de substrato econômico, né? Percebam como está escrito lá no artigo 116 do CTN. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Percebam que aqui ele é cristalino, né? Se o fisco entende que houve uma simulação, né, houve uma tentativa da empresa de disfarçar a ocorrência de um fato gerador de um determinado tributo, ele está autorizado a desconsiderar todo o planejamento que foi realizado e fazer incidir essa carga tributária como se aquele planejamento nunca tivesse existido. Então, para que o fisco não consiga chegar a essa conclusão, é importante que, quando ele está analisando os nossos planejamentos tributários, a gente mostre que o que a gente fez, né, não foi no sentido de buscar uma economia tributária, mas a gente fez algo que faz total sentido para a nossa empresa. Então, se eu eventualmente adicionei um determinado componente que me fez conseguir acesso a uma alíquota mais branda do meu tributo, não fiz aquilo porque eu queria essa economia, né, tributária, eu fiz aquilo porque isso agregou o valor do meu produto e eu consegui vender mais, né? Então, as nossas alterações, as nossas mudanças que a gente vai implementar, né, no âmbito do nosso planejamento tributário, elas têm que ter justificativa, né, não do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista operacional. A gente tem que se convencer de que, sem o ganho tributário, aquilo continua sendo algo válido, aquilo continua sendo algo que eu faria, né? Se eu consigo me convencer disso, eu tenho substrato econômico. E, eventualmente, se o fisco nos questionar, eu teria argumentos de sobra para defender o meu planejamento tributário. Agora, se eu não consigo me convencer disso, eventualmente eu posso ter um risco na minha mão e talvez seja o momento de dar um passo atrás, repensar o meu planejamento tributário para daí então seguir em frente. Quanto mais relevantes forem os argumentos do substrato econômico que a gente tiver, mais seguro fica o nosso planejamento tributário. E é o substrato que a gente utiliza para defender sobre todas essas teorias, né? Abusos de forma, de direito e normas antielisivas. Beleza? Por hoje é isso. A gente, na aula seguinte, continua a discussão do nosso módulo 4, da unidade 4 do módulo 1 de conceitos essenciais. Obrigado e até a próxima.